Mesmo quem não tem tanto hábito de assistir filme, ouve pouco filme na vida, enfim, em algum momento certamente já se deparou com histórias sobre looping temporal, né? Sobre pessoas vivendo o mesmo dia várias e várias vezes. Entre os principais exemplos no cinema comercial mais recente, por assim dizer, a gente pode citar o Groundhog Day, né? Que é o Feitiço no Tempo, com o Bill Murray, o No Limite do Amanhã, aquele com o Tom Cruise e a Emily Blunt, e também aquele filme de terror que gerou até a sequência, que é A Morte Te Dá Parabéns, o Happy Death Day, produzido pela Blumhouse. Tem vários outros exemplos, isso porque eu não estou nem citando aqueles em que o personagem principal que acorda todos os dias achando que está vivendo o mesmo dia. É o caso, por exemplo, do Como Se Fosse a Primeira Vez, com o Adam Sandler e a Drew Barrymore, ou do Antes de Dormir, aquele suspense com a Nicole Kidman e o Colin Firth. Ou seja, assim que se estabelece que esse vai ser o mote central desse filme chamado Palm Springs, dirigido por um diretor estreante chamado Max Barbachl, você pensa, nossa senhora, o que eles vão trazer de novo, ainda mais numa comédia romântica que já é por si só um gênero formulaico. Mas eu espero que a essa altura do campeonato a maior parte das pessoas já tenha entendido, se não todo mundo, que a história talvez seja o que menos importa num filme, e sim a maneira como essa história vai ser contada. E eu, quando terminei de assistir a esse filme, com todas as limitações que ele tem, eu pensei exatamente isso. Esse cara conseguiu. Basicamente, dois personagens se conhecem, um cara e uma moça, se conhecem num casamento que nitidamente está sem graça e fadado ao fracasso, um casamento bem hipócrita, e esses dois acabam entrando numa caverna X e ficando presos num looping temporal. Ao contrário daquele filme Passageiros, com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt, em que o Chris Pratt deliberadamente acorda a personagem num ato mórbido que o filme aos poucos vai justificando e vai transformando ele em herói, não sei o que. Aqui isso não acontece, porque o Niles, que é o personagem principal interpretado pelo Andy Samberg, que inclusive faz aqui um misto que pode ser até clichê, mas que funciona muito bem, de amargura, com sarcasmo, com um pouquinho de carência também, aquela coisa que vai amolecendo aos poucos, né? Ele não é o responsável pela personagem acabar entrando no looping com ele tenta impedi-la de entrar, inclusive, né? Daí as coisas começam a se desenrolar, não vou contar tanto, porque ele tem algumas sacadas muito bacanas, e pra mim a principal delas, que tem tudo a ver com essa premissa do cara já ter estado nesse looping durante tanto tempo, é que ele evita ficar passando por aquela burocracia de vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Tudo que a personagem da Kristen Milioti tenta fazer já foi feito antes por ele, então não precisa o filme ficar perdendo tempo com certas possibilidades. Tem uma outra que ele até mostra de maneira bem didática, né, como parece que tem que ser mesmo nesse caso, mas isso não impede o filme de ficar sempre avançando. Eu nunca sinto como se eu estivesse assistindo realmente aquela coisa repetitiva. Ajuda muito que a direção e a montagem, assim como no filme do Doug Liman, no Limite do Amanhã, não fique o tempo inteiro reiterando certas coisas, então ela cria alguns símbolos visuais, que naquele caso era o Tom Cruise tendo um susto, né, despertando ali no front, e aqui no caso é o olho só dos personagens, e isso acelera bem o filme quando ele precisa passar pelo típico momento clipinho, né, de filme. O Shazam também tem, que é aquela coisa de 5 minutinhos com música de fundo, personagens curtindo aquela vidinha momentânea ali, até que a gente vai perceber que algum conflito precisa acontecer, os personagens precisam colocar aquilo ali pra frente. Acontece que o diferencial pra mim aqui é que esse conflito que viria a aparecer mais pra frente, de alguma forma ele já tá presente desde esses primeiros momentos de mais euforia, de mais alegria, porque o principal assunto aqui é a falta de sentido na vida, a falta de motivação para continuar fazendo as coisas, para continuar conhecendo pessoas, né, por conta das frustrações que a gente tem. Um tema bem clichê, bem pragmático e coisa que comédia romântica já tratou 1000 vezes antes, mas que aqui no Palm Springs, especialmente nessa maneira como ele vai associando esse deslumbramento, essas cores, esse sol, essa alegria toda com essa melancolia, essa tristeza e essa contemplação, já eu chego lá também, acaba tornando a experiência muito mais imersiva do que poderia. Poderia ser um filme bem distante, bem banal, em que você não ligasse para esses personagens, mas não é, porque mesmo quando ele lida com caricaturas, que são várias, né, como se espera, os personagens centrais, que não deixam de ser caricaturas, parecem que de alguma maneira estão observando aquele mundo ali ao redor deles. E a gente, enquanto espectador, também faz isso. E o fato do dia ficar se repetindo e repetindo e repetindo, permite que a gente comece a observar sentimentos e palpitações ali naquelas pessoas. E é isso que tem tudo a ver com o que os dois personagens passam. O romance aqui surge disso, surge dessa repetição, surge desse carinho que vai surgindo justamente da repetição. Parece uma viagem, mas não é. No fim das contas é como se você de fato desse uma volta e chegasse no ponto central da comédia romântica, que é a história de pessoas se conhecendo, superando ali os probleminhas umas das outras, não sei o que, e acabando ficando juntas. Tudo é sobre repetição, provavelmente. E é bacana que o filme consiga ser sobre isso,
ao mesmo tempo que funciona como uma simples história de fantasia, ficção científica. Inclusive, quando ele vai se aproximando do terceiro ato e os conflitos vão se intensificando, é muito bom como ele, de maneira bem filha da putinha assim mesmo, sem muita cerimônia, coloca umas explicações científicas pseudo-interestelares ali, que aqui funcionam tão bem, porque parece que o filme realmente está pedindo uma desculpa para você, para a história ir para frente, o personagem fez isso para chegar lá e conseguiu, vamos aceitar que isso é plausível, sabe? É tão bom que os personagens pensem ao invés de só aceitar que aquilo está acontecendo com eles. Então vamos dar um desconto aí para a parte cerebral da coisa. Tem uma cena particularmente perfeita para mim, que basicamente tem a ver com dinossauros, e tem ali um diálogo que se resume a um who cares, né? Um quem se importa. E pra mim, por mais simples e óbvio que seja essa frase, ela diz muito sobre a sensação que deve ser viver aquilo ali e, no fim das contas, desperta ali uma contemplação que eu queria até que o filme tivesse mais em certas cenas, que ele desse uma viajada maior. E embora tenha ali um bocado de liçõezinhas de moral e de momentos tradicionais de comédia romântica e o discursozinho, embora ele tenha que passar por todas essas etapas, ele acabou tendo um efeito muito grande em mim, talvez porque eu tenha assistido no dia do meu aniversário, que foi um dia tão sensacional que eu queria realmente que ficasse repetindo e repetindo e repetindo. Fazendo essas ressalvinhas, então, é um filme muito, muito bacana. Como vocês já sabem, eu escrevo também sobre praticamente todas as estreias que eu assisto, essa aqui é uma delas, eu vou deixar o link aqui na descrição, na minha conta no Letterboxd, inclusive, que é bem ativa, eu assisto filmes praticamente todos os dias e comento alguns deles lá em textos, às vezes pequenos, às vezes grandes. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, porque isso vai notificar você toda vez que eu postar vídeos novos aqui. Comente o que você achou do Palm Springs, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.